Paz seja convosco. Dando continuidade ao nosso estudo sobre orgulho, o que será? Amém. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Finalizamos o primeiro período falando sobre a condição de você não puxar a glória para si. Citamos o texto de Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18, que trata em relação à gratidão. Do ponto de vista humano, pode até parecer que a pessoa venceu apenas com a força e a vontade do seu trabalho. Entretanto, quem nos dá o espírito empreendedor, discernimento empresarial, sempre é Deus. Aos orgulhosos da igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4, 7, Paulo escreveu: quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? O apóstolo Paulo está orgulhando, exortando o pessoal da igreja de Corinto, porque eles achavam que tudo que eles tinham, tudo que estava acontecendo, era algo que provinha da mão deles. Então, o que é que você tem que não lhe foi dado? Na verdade, nada. Tudo que nós temos provém de Deus. Você não tem nada que não tenha vindo como presente de Deus. Respiração. Nós temos orado pelo irmão Cláudio. A saúde que o Senhor nos dá é uma saúde que provém de Deus. O respirar, o caminhar, mesmo que a menina chegou esbaforida aí, entendeu? Ela conseguiu chegar aqui pela graça de Deus. Saúde. O intelecto, os talentos, as habilidades, a saúde e as oportunidades e bons resultados sempre vieram de Deus. Então eu fui lá para dar o curso lá, e aí eu tenho um material, né, que a gente disponibiliza para as pessoas, pago, e aí eu peguei e falei assim: olha, vê aí, né, quantas apostilas as pessoas querem, né? Aí ele falou para mim: ó, dou apenas 2. Eu vou mandar fazer 20. Eu fiz 20. Vendeu 21. Quem que fez isso? Deus. Ele permite. Quem que me deu discernimento para poder fazer, em vez de fazer só as duas que estavam pedindo, fazer 20? Deus. Como que vendeu 21, mas você só tinha 20? Porque um ainda tem que enviar. Tá pensando o quê, né? Tudo que temos e que nos capacita a sermos bem-sucedidos, recebemos como um presente de Deus. Então, por que nos ensoberbecermos, seja em forma de orgulho público ou de modo mais sutil, quando desejamos ser orgulhosos sem parecer que somos? Nos dois casos é porque deixamos de reconhecer que o êxito vem de Deus. Claro, houve muito esforço, mas quem nos deu a capacidade e o desejo de progredir foi Deus. Quem que nos abençoou nos nossos esforços? Deus. Para mim, as pessoas mais chatas deste mundo são as que alardeiam aos quatro ventos que o segredo do sucesso dos seus negócios foi o trabalho árduo. É chato você ouvir a pessoa se engrandecer. É chato a pessoa... por isso que eu tenho meio que... Por que eu tenho uma raiva quando as pessoas me tratam de reverendo, que é um título. Reverendo é aquele que merece o que? Reverência. Eu sou pecador, como é que eu mereço reverência de alguma coisa? Mesmo que seja um título respeitoso, eu não gosto. Eu não gosto desse título, pessoal, eu. Até aguentamos isto vindo de um não crente. Pessoas que alardeiam e falam dos seus benefícios, das suas riquezas, porque se conseguiram. Mas e de um crente? Primeiramente, ofensivo a Deus. Segundo, ofensivo a quem ouve, as pessoas que estão à nossa volta. E nós que somos do tipo mais caladão, ofendemos a Deus quando falamos do nosso progresso, ou do progresso dos nossos filhos, sem reconhecer as bênçãos graciosas de Deus, e é algo que eu já tenho meio que impregnado no meu coração. Quando alguém fala, boa aula, glória a Deus. Boa palavra,
Glória a Deus. É muito mais do que uma atitude mecânica, é um reconhecimento que não procede de nós, e procede sim dele. Conta certo cristão que no fim do ano, ele e a sua esposa, como tantos outros casais, receberam cartas de amigos e conhecidos como tinha acontecido ao longo dos anos. E ele fala assim, de vez em quando, uma das cartas diz assim: nosso filho se formou na universidade, algo famoso, como o primeiro da classe. Veja bem, não há nada errado em comunicar essa boa notícia aos familiares e amigos. O testemunho das coisas que acontecem conosco é bíblico, você tem que dar. Mas, da maneira que foi redigida, a carta transmite essa ideia: nosso filho é um gênio, não é? Sem reconhecer que a sua capacidade intelectual veio de Deus. Então ele vem trazendo um exemplo de que quando um filho passa na faculdade, numa boa posição, você, em vez de glorificar Deus, você fala do esforço do filho e muitas vezes do seu agir. Olha, eu fiz ele estudar, eu paguei essa faculdade, eu paguei esse cursinho. Então a gente tira a glória de Deus e puxa para a gente. Se quisermos evitar o pecado sutil do orgulho em relação às nossas conquistas ou dos nossos filhos, poderíamos dizer algo assim: nosso filho se formou na universidade grande, prestigiosa, foi na UNB, foi sei lá onde foi, como o primeiro da classe. Reconhecemos de coração que a capacidade dele foi dada por Deus e estamos profundamente agradecidos a ele. Sabemos que Deus não dotou todas as crianças com as habilidades que deu ao nosso filho. Sempre procuramos ensinar essa gratidão, essa atitude de gratidão ao nosso filho e ensinar-lhe que as suas aptidões acadêmicas são responsabilidade de Deus, que Deus lhe confiou para serem utilizadas em benefício dos outros e para glorificar a Deus. Então, a mesma notícia. Sebastião, a Luísa passou numa faculdade lá nos Estados Unidos. Ponto. O que está entre as linhas: a minha filha é inteligente, a minha filha se dedicou, ela estudou, eu dei suporte. Segunda notícia: Sebastião, graças a Deus, que Deus ele deu uma capacitação para minha filha, para que ela pudesse estudar num bom colégio, para que ela pudesse se dedicar. Graças a Deus que no dia da prova você deu a lucidez necessária, em que ela foi capacitada pelo Espírito Santo a passar, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de habilidade ou passa por esse tipo de situação. Olha, dois focos diferentes, um está focado no homem, o outro está focado em Deus, e é algo que nós temos que desenvolver, a atitude de você glorificar a Deus em cima de todas as situações. Porque aquela passagem que você já leu em outros domingos, do fariseu publicano, né? A gente ter sempre em mente, né, essa passagem, né? Porque ser aprovado por Deus, né? Ter isso em mente, né? Sermos aprovados por Deus, ser como esse publicano, né? Ter esse coração humilde, né? E aquela outra passagem, não sei se é em Romanos ou em Coríntios, que fala dos vasos, dos membros, né? Que o olho, os braços e tal. Então, assim, a gente saber que tem os que são mais destacados na casa de Deus e os que não se vê tanto. Mas todos são importantes. Tanto o olho é importante como a unha. Só que a gente tem essa tendência de dar mais destaque ao que a gente vê mais. E a unha não. Mas se você vê se machucar a unha, você vê a importância que a unha tem no corpo. Então, esse aqui a gente começa a comparar, né? Fazer essas coisas de comparação. Dá mais importância a um olho e a unha não é tão importante. Mas a gente saber que tanto o olho é tão importante quanto a unha no corpo. Esse exemplo que você deu aí, apesar de ser bíblico e ser pertinente, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre orgulho. Você está falando sobre a importância de uma coisa. Tá? Não. Tá? Tenho certeza de que outros pais que recebessem a carta do segundo modelo que eu falei, iriam se alegrar como os pais daquele que foi abençoado. Contudo, sem esse reconhecimento, muitos pais, com razão ou sem razão, talvez sentissem um pouco de inveja, porque os seus filhos estão na média ou abaixo dela. Então nós temos que entender que mesmo a nossa ação,
ela tem que ser pautada e não gerar no outro algum tipo de pecado. Quando o apóstolo Paulo fala a condição lá dos ídolos, ele exatamente trazendo essa condição. E não existe ídolos. Deus é só um. Mas pela fraqueza da fé daqueles que estão vendo, você age de uma maneira diferente. Então, mesmo que você tenha no seu coração a motivação que é Deus, se você não expressar, você desperta no coração daquele que está ouvindo, algumas vezes, a inveja. E isso é pecado. Para ilustrar o princípio, usei a excelência acadêmica, mas o mesmo seria verdadeiro se aquele filho fosse um jogador um jogador do time da escola, ou se ele fizesse parte de um mundo corporativo, ele fosse um grande empresário, ou qualquer situação dessa. Quer o êxito seja nosso ou dos nossos filhos, e seja lá em que área for, deixar de reconhecer que o sucesso veio sim de Deus, leva ao orgulho das realizações, algo que não agrada ao Senhor, e pelo contrário, é extremamente combatido por Deus. Ele não aceita que a glória dele seja colocada em outras pessoas. Esse tipo de orgulho, ele é pecado. É um pecado sutil, contudo, ele continua sendo pecado. Outro aspecto do pecado das realizações é o desejo excessivo de reconhecimento, a pessoa fazer aquilo para receber o reconhecimento. Então a gente vê isso bastante dentro de igrejas, até certo ponto organizadas, em que eles fazem um controle diário ou mensal, semanal, de quantas pessoas foram novas, quantas pessoas foram batizadas, quantas pessoas não sei o quê. E aí numa reunião de diretores, você olha, na minha igreja 1000 pessoas se converteram. A outra fala, não, mas na minha foram 400 que desceram as águas. Ou seja, a motivação não é glorificar Deus, e sim uma exaltação da estrutura organizacional da igreja. Ó, eu posso não ter batizado tanto, eu posso não ter tanto membro, mas eu tenho o maior dízimo de todo, a oferta da minha igreja é o maior de todo. Olha só, você vê aí a oferta que nós demos para a sede. Então esse tipo de contexto é orgulho e é pecado. Todos nós gostamos de ser elogiados, não tem ninguém, entendeu? Então hoje a Menísia trouxe os pãezinhos de forma de pão de queijo, e aí a Rosângela falou assim, Menísia, não traz mais desse pão, não é porque estava ruim, é porque estava muito bom, entendeu? Então nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos, mas nós temos que tomar cuidado exatamente para não puxarmos a glória para o nosso coração. Pastor, a estatística do mérito não traz, vamos dizer assim, a estatística do mérito pessoal não traz, vamos dizer assim, destaque perante Deus. De jeito nenhum. É isso. Com certeza. Isso chama-se meritocracia. É uma doutrina que diz que Deus ele me dá o que eu mereço. Se eu oro muito, eu tenho direito a receber mais. Se eu dou mais dinheiro na igreja, eu tenho direito a ser mais próspero. Se eu visito muitos enfermos, eu tenho direito a requisitar que Deus não deixe eu ficar doente. Deus não trabalha com o sistema de mérito. Quem que trabalha com o sistema de mérito? Eu e você. O ser humano trabalha. Então se a pessoa me dá atenção, eu dou atenção para ela. Se a pessoa me ama, eu amo. Se a pessoa me maltrata, eu maltrato ela. Afinal de contas, é a lei do talião, é o nome da lei. Olho por olho, dente por dente. Deu, recebe. Bateu, leva de volta. Não é a lei bíblica. Outro aspecto do pecado das realizações é o desejo excessivo de ser reconhecido. Todos nós gostamos de ser elogiados por um trabalho feito ou por muitos anos de serviço fiel à empresa ou à igreja. Mas se ninguém fala nada, como fica o coração? É aí que a coisa pega. Você veio, fez o que tinha que fazer, agiu como deveria e você não vê como isso acontece. Então, exemplo claro para nós. Eu me dedico, eu procuro estudar as escrituras, trazer um material que seja realmente bíblico. E aí, a gente chega na nossa igreja, nós estamos em 3, 4, 5 aqui presencial, fora as pessoas que estão online. Se eu não cuidar do meu coração, eu vou questionar Deus por que Deus não está fazendo crescer. Por que Deus não multiplica? Porque o aumento de membros é, no final das contas, um elogio para mim como pastor. Uma pessoa que tem 1000 membros na igreja,
pastor ele é bom. O pastor que não tem tantos membros assim, ele não é tão bom assim. Mesmo que não se fale, é o que está embutido nas entrelinhas. Como nós agimos quando nós fazemos o que nós deveríamos fazer e mesmo assim nós não somos reconhecidos? E Essa é a passagens, eu não sei se entra nessa, eu estou desviando, mas aquela passagem que dos trabalhadores, que uns começam a trabalhar mais horas e outros trabalham menos horas. E aí depois os outros reclamam, né? Como que você vai pagar o mesmo salário sendo que nós trabalhamos mais horas? E aí o chefe lá fala, eu faço o que eu quero com o meu salário, né? E a questão que um dia o Sebastião falou, né? Que Deus fala, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, né? A questão do você, numa escala de 0 a 10, você tirou nota 5 na sua colocação. Você acertou batendo na trave, tá? Você começou bem, aí você pulou para outro exemplo que está fora do nosso contexto aqui. Todos nós gostamos de ser elogiados, mas o que acontece se nós fizermos um trabalho bem feito e ninguém fala nada? Estamos dispostos a trabalhar na obscuridade e realizar a nossa tarefa como se ao Senhor, ou ficamos descontentes pela falta de reconhecimento? Isso é uma coisa que fala diretamente comigo, em especial na área pastoral. E eu falava com o Senhor exatamente na madrugada. Eu falava, Deus, o que está acontecendo de errado? Então eu tenho no meu coração essa necessidade. É um pecado meu, entendeu? Então a Diane mandou uma mensagem e falou assim, pastor, eu estou meio aí sem recurso, eu também estou gripado e tal, então eu não venho de manhã. O Gabriel Sampaio falou assim, olha, eu vou de manhã porque à noite eu não vou poder ir porque eu tenho que fazer um casamento, não sei o que. E aí ele ficou a noite inteira passando lá as músicas do casamento, aí mudaram as músicas, ele teve que alterar. Ele falou assim, pastor, eu não posso ir, mas eu vou assistir. Tudo isso, para mim, é falta de... Para mim, é como se fosse uma falta de reconhecimento da minha pessoa. É uma luta interna do coração. Porque o que eu quero é que o meu trabalho seja reconhecido. Então eu me encaixo nesse tipo de pecado, em que eu tenho que lutar. Eu luto constantemente. Qual que é o nome do meu pecado aqui? Orgulho das realizações. Não das realizações, mas porque não ocorre. Não ocorre como eu quero. E a gente sempre tem orado. Senhor, envia pessoas. E ele fala, cuida dos que eu te envio. Então, falei esse fim de semana, para mais de 60 pessoas. Então, Deus ele me deslocou daqui de Brasília, fui lá para Caldas Novas, falei para as pessoas e a bênção de Deus. Mas mesmo assim, o meu coração orgulhoso, ele quer o quê? Mais. Ele quer mais. 2 princípios encontrados na Bíblia nos ajudarão a evitar o desejo pecaminoso de servir e ser elogiado. Lucas 17:10. Rosângela. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, o trabalho e a ocupação que é derramado nas suas mãos, em especial dentro do campo bíblico ou eclesiástico, o Senhor está falando assim, faz o que você tem que fazer. E depois de acabar, não procura elogio. Senhor, eu sou inútil, eu só fiz o que tinha que fazer, nada demais, eu não excedi em nada. Quando realizarmos bem uma tarefa, ou tivermos servido fielmente por um longo tempo, nossa atitude deve ser, só fiz o que tinha que fazer. Daí tem uma historinha, acho que eu já contei para vocês também, do céu, em que num dia de louvor nos céus, não é verídico, não é bíblico, nada, foi um louvor extravagante, perfeito no céu, não que algum outro dia não fosse, por isso que é uma historinha. E aí Lúcifer estava na porta lá do templo do Senhor, e aí um anjo passou e bateu no ombro dele e falou assim, Lúcifer, hoje você arrasou, hoje você arrebentou, foi louvor demais. E ele olhou e falou assim, glória a Deus. Mas ele chegou em casa, vamos dizer que tem a casa do capeta lá, né? Que não era capeta na época. Ele chegou em casa, sabe que o louvor hoje foi bom mesmo? Sabe que o louvor ele realmente fez o Senhor sorrir mais?
Aquele que era meio desafinado não desafinou, e o responsável por isso sou eu. E ele começou a observar que, conforme ele se dedicava mais o louvor era excelente. Mas no coração dele começou a se criar o sentimento de que quem estava concedendo para ele aquela capacitação era ele mesmo. E aí chega o ponto em que ele decide que ele poderia, inclusive, tomar o lugar de Deus. E aí ele é lançado por fora, ele com 1/3 das pessoas. Esse orgulho das realizações é algo muito, muito sério. Temos que entender que no fim das contas, todo reconhecimento, independente da sua fonte, vem de Deus. Salmo 75, versos 6 e 7, Deus, sei lá? Salmo 75, versos 6 e 7. Já não leu hoje? Não é, você leu, eu vou ler de novo. Salmo 75, versos 6 e 7. (75) 6 e 7. Já leu, não. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, vem a exaltação. Mas Deus é o que julga. A um abate, a outro exalta. Se nós juntarmos esses dois princípios, nós teremos que dizer: tudo vem pela graça. Não mereço nada. E tudo que recebo, inclusive reconhecimento, é graça de Deus. Portanto, se não sou elogiado, não posso ficar triste, angustiado, nem ter nenhum tipo de ataque de nervos. Terceiro, orgulho. É o terceiro? Deixa eu ver. Esse é o quarto. Moralismo, 1. Doutrina, 2. Realizações, 3. E espírito independente, 4. O autor do livro que estamos estudando, antes de começar a escrever, enviou uma lista de pecados aceitáveis a 15 pessoas envolvidas no ministério cristão e pediu-lhes que acrescentassem qualquer pecado que o autor porventura tinha deixado escapar. 2 pessoas que trabalham com jovens e adolescentes sugeriram que se incluísse o pecado do espírito independente. Esse pecado se revela principalmente em 2 áreas: resistência à autoridade, em especial a autoridade religiosa, porque nós não temos problema com a autoridade secular, porque se a gente tiver problema, ele manda a gente embora e a gente vai ter que procurar outro emprego, então a gente engole. Em especial com a autoridade religiosa e atitude insubmissa. Geralmente esses 2 comportamentos andam de mão dadas. Quando somos jovens, achamos que sabemos tudo. E eu brinco muito com isso com a Rosângela e com a Luísa, que não é diferente de quando eu era da idade dela, como da Rosângela da idade dela e qualquer um de nós da idade jovem. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente é o quê? Super sábio. Que a gente nasceu sabendo. Ainda mais nessa área tecnológica, que agora uma criança de 2 anos, ela tem um celular na mão, ela já sabe fazer isso, fazer aquilo outro, aí você fala assim: nossa, como meu filho é inteligente, ele pode ser inteligente em mexer no celular, mas nas coisas da vida ele continua ignorante, e talvez mais ignorante do que os outros. Geralmente esses 2 comportamentos andam de mãos dadas. Quando somos jovens, achamos que sabemos tudo. Ou como um amigo disse: não sabemos o quanto não sabemos. Certo cristão, quando era jovem e solteiro, morou com 2 famílias que tinham filhos pequenos. Hoje, bastante envergonhado, ele se lembra de como criticava em silêncio o modo pela qual aqueles pais educavam suas crianças. Que orgulho! Jovem, solteiro, sem experiência nenhuma na educação de filhos, e mesmo assim achava que sabia mais que os pais. Então, às vezes a gente analisa situações que a gente nem sabe por onde começar. Mas a gente, por não estar no meio do problema, da dificuldade, a gente acha que nós teremos uma solução sempre melhor do que aquele que está trabalhando. Outro líder cristão, no ministério do qual faz parte, quase sempre se depara com esse tipo de atitude entre os novatos e inexperientes. Geralmente esse pessoal é estagiário e trabalha sob a direção de alguém experiente. No entanto, muitas vezes dão uma de quem sabe mais a respeito do ministério que do treinador. Então isso aí a gente vê, nossa igreja ainda é pequena, mas se tivesse uma igreja maior,
o que ia acontecer é que pessoas elas iam achar que tinham direito a participar de algumas coisas. E se você falar que não, a pessoa vai ficar silenciosamente julgando. Ah lá, o cara do louvor, ele está tocando errado, ele não está cantando como deveria, ele não faz isso como deve, ele não chega no tempo do ensaio. Eu, se fosse, faria diferente. Na Bíblia tem um exemplo desse que chama-se Absalão. Absalão, ele queria tomar o lugar do pai dele, Davi. Aí ele ficava na porta da cidade e fala assim, com aquela roupa, eles sabiam que ele era o rei, era o filho do rei. E aí, você vai fazer o quê? Aí eu vou lá falar com o rei, porque eu preciso de tal solução. Eu assim, se fosse eu iria fazer isso, isso, isso. Mas ele, eu sei que ele não vai fazer. E uma vez, tudo bem, meu querido? Para o senhor. Ô, Seba, pega lá, por gentileza. Obrigado, meu querido. Humilde da ceia, vai dizer de coração. Amém. Deus abençoe. E Obrigado. bênção até o próximo domingo. Amém, meu querido. Se Deus quiser. Deixa eu ver, obrigado. Obrigado. Vá com Deus. Como resultado, mostram-se insubmissos esses rapazes que não respeitam a autoridade, insubmissos à autoridade ou indispostos a seguir a orientação dos mais inquiridos do assunto. Então, as pessoas que são soberbas nesse contexto de espírito independente, eles acham que eles são mais sábios e independente do que a pessoa que está ensinando está falando, ele quer fazer diferente. A Bíblia é bem clara em relação à submissão. Hebreus 13:17, Menícia. Tem vários casos, mas eu separei só um. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Tá? Então, o autor de Hebreus ele não está pedindo nem perguntando. Ele está falando, sejam submissos, obedeçam. É bom, é agradável a Deus quando nós agimos desta maneira. O princípio da submissão e aprendizado aplica-se a qualquer pessoa sobre o ensino ou treinamento, seja dentro do cristianismo ou não, seja experiente ou não. Por isso que eu fiz um devocional para essa semana, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Deus, na sua sabedoria, imagine você com 2 bocas. Quanto você ia falar? Quão pouco nós iríamos ouvir. Este é o orgulho de um espírito independente e ele nos torna indóceis, pessoas chatas de conviver, pessoas rebeldes e insubmissos. Outro cristão conta que lembro-me da noite em que foi exposto pela primeira vez ao ensino de Hebreus 13:17. Eu era oficial novato na marinha. Eu entendi bem o conceito da submissão à autoridade dentro do navio e sempre respeitei a autoridade dos meus professores durante a escola. Mas a ideia de obedecer a uma autoridade espiritual era nova e radical para mim. Sou agradecido porque Deus me expôs esse princípio na ocasião propícia em que o fez. Por coincidência, foi na noite imediatamente após eu ter entrado em contato com o ministério da qual faço hoje. Ministério que enfatiza o discipulado 1 a 1. O ministério discipulado é alguém ensinando e o outro aprendendo. Então essa pessoa está falando assim que ele já era acostumado. Ele era submisso aos professores na escola. Ele era submisso às pessoas que eram em trabalho eram superiores a ele. Quando ele entrou na marinha, esse desejo, essa ação mais se intensificou. Mas quando ele entrou na igreja, ele tinha dificuldade. Quem é essa pessoa? Não tem mais dinheiro que eu. Não tem mais escolaridade que eu. Não tem um carro melhor do que o meu. Não se veste melhor do que eu. Por que eu tenho que ouvir? E aí esse texto de Hebreus 13:17 veio moendo ele, trazendo a ele a realidade da submissão segundo os padrões da Escritura. Resistência à autoridade espiritual e espírito indócil não é coisa só de adolescentes e jovens. Às vezes me deparo com essa atitude quando ensino a Bíblia a pessoas mais velhas. Muitas pessoas falam, legal o que você está falando, mas eu tenho uma opinião diferente disso. Não há problema. O problema é em você achar que só você está certo. Então, quando você traz um ensino, quando eu trago um ensino para vocês, o meu objetivo não é fazer com que você me obedeça.
E sim que você obedeça ao Espírito. Naquilo que eu falar, que realmente proceder de Deus, você é chamado por Deus para você obedecer. E se você não quiser obedecer, é você e ele. Eu, já falei isso, volto a falar, não tenho gerência nem na minha vida. Já confessei para vocês que uma igreja vazia mexe com o meu orgulho e realização. Então, eu tenho pecado. Eu sou tão pecador como vocês. Talvez mais do que vocês. Brincavam ontem lá na igreja e falavam assim: vocês sabem quem que é o homem mais pecador dessa igreja? Eles ficaram olhando assim. Eu falei assim: o pastor de vocês. E quem que é a mulher mais pecadora? Eu falei assim: a esposa do pastor. Ela estava lá. Ela balançou a cabeça. Por quê? Porque mais conhecimento, mais sabedoria e autoridade tem sido dado a eles do que dado a vocês. Então eles vão ser mais cobertos. Não há referência na Bíblia. Não há referência à Bíblia. Voltando. Muitas vezes ouço a seguinte resposta a respeito de um ensino: bom, eu tenho uma opinião diferente quanto a isso. Você pode ter. O problema é que a pessoa não tem nenhuma referência bíblica. Pastor, eu discordo de você porque você está falando isso, porque as escrituras dizem isso, isso e isso. Não, a pessoa simplesmente ela fala o que ela acha, o que ela pensa. É a experiência dela que está trazendo. Ou seja, ela está sendo rebelde. Ela não está tentando crescer ou entender a coisa. Ela está querendo dizer que o que você está falando é besteira e eu continuo acreditando no que eu quero. Meu filho, Provérbios 2:1. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos. Outro, versículo 3:1. Meu filho, não te esqueças da minha instrução, guarda os meus mandamentos no teu coração. Provérbios 4:1. Filhos, ouvi a instrução do Pai e ficai atentos para alcanceis o entendimento. 5:1. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina os ouvidos às minhas palavras de discernimento. 7:1. Meu filho, guarda as minhas palavras e entesoura contigo os meus mandamentos. E nenhuma dessas questões é uma sugestão. O pai está exortando o filho: faça dessa maneira. Deus, ele fala para você: faça dessa maneira. Se despoje do orgulho do moralismo. Se despoje do orgulho do espírito independente. Se despoje do orgulho da realização. Se despoje do orgulho. E ele não está pedindo para você fazer se você quiser, na medida que você quiser. Você tem que fazer. É uma obrigação minha e sua. Sempre com a direção e o fortalecimento do Espírito Santo. Embora o contexto desses versículos tenha a ver com o relacionamento de pai e filho, eles revelam o princípio do espírito moldável, disposição e até mesmo desejo de aprender com as pessoas mais experientes na fé. Nós temos que nos aproximar das pessoas que sabem mais, mesmo que elas sejam mais jovens, mesmo que elas não tenham tanta experiência de vida como nós. Quando a gente lê, por exemplo, Timóteo, o que estava acontecendo ali? Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, uma grande igreja da Ásia. Está lá em Apocalipse, inclusive. E o que acontece? Aqueles homens que se converteram eram mais velhos que ele, alguns judeus, talvez alguns rabinos. E eles massacraram Timóteo para que eles fizessem o que eles achavam, porque eles não se submetiam. Por quê? Você ainda não está nem na fralda. Quando você começou a falar de Deus, eu já tinha 20 anos de cristianismo. Então isso é uma revelação do espírito ser orgulhoso, que você não quer aprender mais, você só quer ensinar. Para equilibrar esse estudo, gostaria de dizer que a autoridade espiritual não significa que a pessoa tem poder de decidir com quem você casa, não casa, onde você deve trabalhar. Eu não tenho gerência sobre a sua vida. Eu não tenho direito a falar: olha, você não pode fazer isso ou fazer aquilo outro. O máximo que eu posso fazer é dar um conselho. O máximo que eu posso fazer é instruir. Mesmo dentro do contexto da minha filha, que mora dentro de casa, tem certas decisões que ela vai tomar no seu dia a dia, na sua idade adulta, em que eu não tenho como falar que ela não é para fazer. O que eu posso fazer é ensiná-la. O que eu posso fazer é mostrar o caminho. Então, a gente ensina o caminho para a criança enquanto ela é criança, para que quando ela estiver grande, quem sabe ela não se desvie. Então, Luísa vai ter que tomar decisões na vida dela
em momentos em que ela não vai estar debaixo da nossa casa, ou casada ou não casada, trabalho, tudo que quer que seja, em que eu só posso orientar, mas eu não posso pegar pelo pescoço e fazer. Para equilibrar esse estudo, gostaria de dizer que a autoridade espiritual não tem gerência sobre o que você faz. Significa que deve existir alguém que se interesse por você e opine sobre esses e outros assuntos semelhantes, dando-lhe conselhos sábios e bíblicos. Então, a minha função é aconselhar, trazer luz. Coisas simples ou coisas mais complicadas. Então, às vezes a minha filha vem para mim e fala assim: eu vou querer pensar em fazer isso, o que você acha? E eu falo: eu acho que o caminho é esse. Se ela decide fazer outra coisa, a responsabilidade é dela. Até certo ponto, a responsabilidade é dela. Tem coisas que é minha responsabilidade, mas algumas são dela. Significa que as pessoas mais experientes têm como ajudá-lo a crescer e a tornar-se um cristão maduro, capaz de auxiliar outras pessoas, que é isso que nós temos que fazer. Discipular e ensinar aquelas pessoas que nos ouvem, para que elas possam ajudar outras pessoas. Esse é o princípio do discipulado e do ID do Evangelho. Você pode ficar surpreso ao saber que algumas práticas que identifiquei como pecados nesse capítulo nunca são, de modo geral, consideradas pecado. As pessoas elas olham para esses tipos de orgulho e falam assim: isso não é pecado, isso é normal. Isso acontece porque essas práticas elas são tão comuns e aceitas entre os cristãos que já não pensamos nela como pecado, mas são. Ou ainda que concordemos que sejam pecados, reparemos nelas em outras pessoas e não em nós. Então a gente está tão acostumado com a exaltação, com você querer o respaldo daquilo que você está fazendo, um parabéns, que para você é normal. E se você identificar que tem alguma coisa de errado, não vai ser em você não, vai ser no próximo. Incentivo você a orar a respeito do que foi discutido sobre orgulho, pedindo que Deus lhe traga à mente qualquer inclinação em qualquer dessas áreas, e que assim você possa confessar o seu pecado. Eu quero pedir que você se lembre da promessa que está em Isaías 66:2, que diz: Deus falando: eu darei atenção a este, ao humilde e ao contrito de coração, que treme diante da minha palavra. Que Deus ele possa te convencer do pecado do orgulho que habita no seu coração. Eu pessoalmente, hoje, na aula de hoje, eu pude observar claramente o meu pecado de orgulho, de reconhecimento, e eu, em nome de Jesus, eu peço perdão a Ele, peço perdão a você que está comigo na igreja, que Deus ele possa curar o meu coração e também curar o seu pecado de orgulho, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque a Tua palavra fala conosco, nos instrui e nos revela, Pai querido, os meandros, Pai querido, da nossa mente e do nosso coração. Quero pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos abençoe, nos conceda mais e mais do Teu amor, da Tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela sua presença, fisicamente e virtualmente. E quero convidar você a estar conosco novamente, à noite, às 19 horas, para que nós possamos tratar dos dois últimos versículos de 1 Pedro, capítulo 2. Não é 2? 3? Ixi, agora não vai na sua cabeça. 3. 1 Pedro, capítulo 3, obrigado, versos 21 e 22. Vamos estar tratando de algumas coisas bem interessantes. Quero convidar você a estar junto conosco. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Deus Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor te abençoe e te conceda a graça.